Bom dia, paz do Senhor. Estaremos hoje meditando um pouco sobre a fidelidade do cristão ao Senhor Deus. Estamos estudando a revista da Escola Dominical, da editora Betel, tem como tema o livro de Esther. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Esther capítulo 3. Capítulo 3 mostra-nos Amã. Ele era um homem de respeito dentro da sociedade e o rei o coloca como acima dos príncipes, um lugar de destaque. E Amã sai pelas ruas e quando ele passa pela porta do palácio existe Mardoqueu, primo de Esther, lembra? Ele está lá. E todos devem se prostrar perante Amã, e Mardoqueu não se prostra. O verso 5 diz assim: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. E Mardoqueu fica irado ao ponto de montar um projeto, uma estratégia para destruir não só Mardoqueu, mas sim todos os judeus. Mas é interessante atentarmos para a fidelidade de Deus aos seus. E eu gostaria de iniciar hoje relembrando aquele hino do Cancioneiro das Assembleias de Deus, número 535 da harpa cristã. Só um pedacinho, lembra-se? Lembre-se desse hino, veja só como é lindo. Lembrou-se? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos nunca mudaste, nunca faltaste. Sino é lindo, Sino é maravilhoso. Nós iniciaremos hoje falando um pouquinho sobre provas de fé. E quando falamos sobre prova de fé, tu lembra logo de Sadraque, Mesaque e Abednego? Beltesazar, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um outro homem que não se curvou perante o pecado, perante o pecador, Mardoqueu, que não se curvou. Sino é lindo, fidelidade de Deus para a nossa vida é imensa. Mas Amã também conhecia essa fidelidade de Deus. E Deus conta hoje, meu irmão, assim como Amã não se prostrou perante o homem, Deus conta com homens hoje que não se prostram perante o pecado. Apocalipse 2,10 diz assim: seja fiel até a morte e eu lhes darei a coroa da vida. Você precisa conhecer a grandiosidade de Deus. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. O salmista nos orientando. E Mardoqueu conhecia a grandiosidade de Deus. E ele sabia que Deus estava no coração dele.
E olha que texto lindo de Isaías 57:15, que diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. A vitória do povo de Deus está em um coração contrito. E Amã, quando ele descobre todos esses problemas, e ele fica, como é que eu vou fazer? E ele diz: Deus, não fiques longe de mim, Deus. Fica pertinho de mim, me ajuda. E ele sai a clamar, porque ele sabia de um escape que ele teria vindo da parte de Deus. 1 Coríntios 10:13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Deus tinha um plano também com Mardoqueu. No momento ele parecia bem fraquinho. Você pode parecer fraquinho, magrinho, não tem problema. O importante é a presença de Deus na sua vida. E Amã procurou destruir não simplesmente o homem Mardoqueu, mas o povo judeu, um povo todo que clamava ao Deus dos deuses. E quando vai terminar a história, termina de um modo diferente. O Senhor conta com homens, meu irmão, que nesta geração que não se curvem diante do pecado. Existe uma luz no fim do túnel. A intimidade que você tem com Deus traz os resultados à sua vida. E Mardoqueu, ele clamou a Deus, ele viu a oportunidade da resposta de Deus. Salmo 91:15 diz: ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele para livrá-lo, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. O final do livro de Esther, o último versículo diz assim, Esther 10:3: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Existe uma luz no fim do túnel. Você tem que enxergar através das suas ações que Deus quer usá-lo para abençoar o seu povo. Os cristãos hoje, todos os dias, meu irmão, não só hoje, mas naquele tempo também, eles eram confrontados, perseguidos, como somos hoje perseguidos diariamente. Somos atacados por todos os tipos de preconceitos, abusos, e até até morte. Mas nós conhecemos as armas de Satanás. E nós conhecemos também a arma que Deus nos deu, a oração, o clamor a Deus. Mateus 10:22 diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No momento da perseguição, você tem uma palavra de Deus para a sua vida através de Jesus Cristo, que está em Mateus 5:10. Diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mardoqueu ficou triste. Mardoqueu ficou chateado, se vestiu com roupa de saco e ficou lá andando nas ruas orando, clamando a Deus. E a resposta vem dos altos céus, a vida de Mardoqueu. Mardoqueu estava em um momento de aflição, em um momento de tristeza. Olha o que diz Esther 4:1. Quando Mardoqueu soube
de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco e cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz, clamando a Deus em alta voz amargamente. A atitude dele foi de clamar, foi de derramar lágrimas perante Deus. E o Pai ouve as suas lágrimas caindo, caindo. E o salmista nos orienta, olha, em Salmo 30, verso 5, diz assim: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E o apóstolo Paulo também nos orienta assim: amados, se somos filhos, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A atitude de Mardoqueu, meu irmão, foi clamar, pois cria em Deus, pois cria em um Deus que socorre o seu povo, mesmo em tantas dificuldades, em tantos problemas. Ele fala: não, eu sei que o Deus que eu tenho. Nós temos uma luta diária contra os nossos inimigos. A nossa luta, meu irmão, não é contra este ou aquele. Nossa luta não é contra as adversidades na nossa vida. A nossa luta é uma luta espiritual e Deus promete guerrear juntamente conosco. Segundo Crônicas 20:15, ele diz: pois a batalha de vocês não é de vocês, mas é de Deus. E nós temos que seguir o foco da nossa missão. Devemos atentar, irmãos, que milhares de pessoas morrem diariamente sem conhecer a Cristo. E a nossa missão é ministrar através das nossas vidas o verdadeiro Evangelho de Deus, expondo o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Timóteo 4, diz assim, a partir do verso 1: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: preguem a palavra, estejam preparados a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentido com cera nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, meu irmão, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Não importa o que quiserem dizer de você, sobre você. O importante é que você ministre a palavra de Deus. Que você pregue a verdade. A igreja de Cristo, ela deve se manter fiel. Nos dias de hoje, falar muito sobre fidelidade. Canta esse hino maravilhoso que eu cantei. Ser fiel, meu irmão, nos leva à submissão. A fidelidade caminha junto com a dependência total de Deus. Não existe fidelidade sem submissão. E Mardoqueu foi fiel e submisso diante de Deus. Não desista daquilo que Deus tem para você. Ele tem uma recompensa especial. E é o Senhor Deus que vai te dar. Em Mateus 25:21 ele diz: o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei você sobre o muito. Venha e participe com a alegria do seu Senhor. Nosso alvo é Cristo Jesus. O nosso foco é Cristo Jesus. Devemos nos achegar a Cristo, tornando-se imitadores de Cristo e não desviando a nossa missão principal, que é levar a palavra de Deus aos corações dos perdidos. O apóstolo Paulo nos orienta: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo 1:7. Mardoqueu, diante de tantas adversidades, manteve-se fiel, submisso, equilibrado na presença de Deus,
o Deus de Israel. Deus espera, meu irmão, que os seus filhos, que você tenha consciência de que existe uma guerra sendo travada, uma guerra espiritual pelo reino das trevas contra nós, os santos. Entretanto, Ele promete guerrear conosco, Ele promete estar conosco. Nós devemos atentar para tal. Satanás quer nos destruir, ele quer nos trazer dores, ele permite, Deus permite que essas dores aconteçam, mas nós devemos estar com uma busca apurada à presença de Deus em nossas vidas. Devemos lutar para que os nossos princípios éticos fundamentais da família sejam preservados aos ataques de Satanás. Assim como Mardoqueu fez, ele atentou, não deixou que Satanás viesse sobre o seu povo, sobre a sua família. Ele orou, ele conversou com Deus, foi fiel e submisso a Deus, e a vitória veio sobre a vida dele. Temos muitos problemas atacando as nossas igrejas, as nossas famílias, os nossos filhos. Estamos estudando sobre adversidades, sobre os problemas atacando as nossas crianças na escola. Mas a nossa luta não é contra o homem, a nossa luta é contra Satanás. Oremos, repreendamos todas essas atacadas de Satanás e sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo neste dia. Viva um domingo em paz.